é a violência doméstica? Como que você categoriza isso? Como que é a definição exata? Qualquer ato que humilhe as mulheres, que discrimine, né, as mulheres e meninas em decorrência única e exclusivamente por ser mulher, se configura num ato de violência de gênero contra as mulheres. Não, a violência não é só física, aquela que deixa marcas pelo corpo. A violência, a Lei Maria da Penha, quando surge em 2006, há 19 anos atrás, ela tipifica os vários tipos de violência. E violência psicológica, eu destacaria, porque é uma das violências que mais aumentou, né, de todas as formas de violência contra as mulheres que vem aumentando, Ulisses, no Brasil, porque a violência contra as mulheres é a violência que mais tem aumentado, comparado a outros tipos de violência no Brasil, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Então tá numa Pública. crescente. No país. E nesse escopo das violências contra as mulheres, a violência psicológica é uma que é extremamente reveladora, os dados, né? E ela é subnotificada também. Nós acreditamos. Por quê? Como é uma violência que não deixa marcas físicas, Mais silenciosa. mais silenciosa, e na minha opinião é o início de tudo, é difícil uma mulher chegar numa delegacia ou no CRAS, no CREAS, em algum lugar e dizer: estou sofrendo violência psicológica, quero ser atendida. Não, não passa por aí. Por isso que nós trabalhamos, Ulisses, de forma muito firme, organizada e sistemática com todas as profissionais e profissionais da rede da saúde, porque a porta de entrada de uma mulher vítima de violência não é só a delegacia, é a unidade de saúde também, é o postinho, é a UPA. Então, esses profissionais precisam estar atentos àquela mulher. Nós trabalhamos também com assistentes sociais e psicólogas do CREAS, do Centro de Atendimento à Mulher, porque nem sempre as mulheres vão verbalizar que estão sofrendo violência, porque muitas vezes elas nem identificam que elas estão sofrendo a violência. Mas os profissionais, se estiverem preparados com uma lupa de gênero, atentos e querendo atender de forma humanizada, né, que é o que preconiza a Lei Maria da Penha, consegue identificar. Então, além da violência psicológica, eu também destacaria a tipificação da violência sexual, né, a violência, o estupro marital, denominar aquela violência que a mulher é obrigada a ter relação sem o consentimento dela com o marido, e é algo muito comum também. Eu viajo muito no interior do estado, muito. Isso é importante a gente ressaltar, né? Não é porque é casado que ela é obrigada. Ninguém é obrigado a fazer nada, né? Quando o marido chega do trabalho estressado, cansado e querendo ser servido, inclusive sexualmente, é importante que as mulheres entendam que elas não são obrigadas a terem qualquer tipo de relacionamento com qualquer pessoa sem o consentimento delas. Não é o fato dela ser casada que ela é obrigada a manter relações. Então, é muito importante que as mulheres entendam que a violência não é só aquela que deixa marcas físicas. E na primeira demonstração, Ulisses, de uma atitude autoritária, controladora, né, que não tem a ver com amor, porque amor não traz dor, né? Amor traz paz, harmonia, felicidade. É importante que ela fique atenta e se posicione, rompa esse relacionamento, ou busque ajuda com algum amigo, familiar, ou ligue no 180, né, que é a central de atendimento às mulheres em situação de violência, mas não naturalize. Né? Não naturalize aquele comportamento, não ache que ela está predestinada a vivenciar uma relação como essa. Uma outra coisa que eu destacaria também na identificação dos tipos de violência que a contribuição da Lei Maria da Penha traz, e se você for pensar, é muito recente, né, o marco legal no Brasil. Somente há 19 anos que tem uma lei que disse que isso é crime. A lei do feminicídio, por exemplo, tem 10 anos. É tudo muito recente. Até a lei do feminicídio ser criada, né, ser sancionada pela presidenta Dilma, não era crime matar uma mulher. Não era tido como crime matar uma mulher exclusivamente pelo fato dela ser mulher. Né? Assim como a Lei Maria da Penha também diz que está errado, é crime violentar uma mulher. Então, é muito recente os marcos legais no país e não adianta somente os marcos legais e as políticas públicas. É preciso uma mudança profunda de comportamentos, de valores, de educação para meninas e meninos. Nós precisamos olhar para os meninos. Os meninos têm que saber, desde pequena, lidar com frustração, com não, têm que saber dividir o trabalho doméstico dentro de casa. Isso é muito importante a gente ressaltar, né? Porque quando a gente fala que é uma luta contra o feminicídio, contra a violência doméstica, a gente acha que é uma luta só das mulheres, e ela não é. Absolutamente. É uma luta de todos. Você é filho de alguém, você tem uma irmã, você tem uma mãe, você tem que pensar muito nisso. Não faça para os outros o que você não gostaria que fizesse para sua mãe, para sua filha, para sua esposa.
Então a gente tem que tomar esse cuidado e entender que não é uma luta feminista, é uma luta de todo mundo, uma sociedade melhor. E querendo ou não querendo, por mais que não é 100% a saída, foi muito importante esse marco legal, né? Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre a Lei Maria da Penha, sobre a Lei do Feminicídio, como começou e o que ela engloba. Perfeito. Eu diria que a luta pelo fim da violência contra as mulheres é sim uma luta feminista. A Lei Maria da Penha só existe por conta do movimento feminista no Brasil e na América Latina e no mundo inteiro, porque foram um movimento de mulheres, foram as mulheres organizadas em movimentos que reivindicaram esse mecanismo legal. É fruto de uma articulação de mulheres, inclusive mulheres ligadas à academia, na universidade. Foi feito um consórcio na época da Lei Maria da Penha com mulheres de vários setores para elaborar a lei. E foi feita uma articulação com deputadas também no Congresso Nacional para a aprovação da lei. Então, quando o presidente Lula sanciona a Lei Maria da Penha, não é porque ele é bonzinho, é porque ele atendeu uma reivindicação histórica do movimento feminista e uma reivindicação organizada das parlamentares brasileiras naquele momento. A gente consegue, Ulisses, na Convenção Internacional de Belém do Pará, né, que é a convenção que rege sobre os direitos das mulheres, essa tipificação também que mais tarde se refletiu na Lei Maria da Penha. A lei do feminicídio é a mesma coisa. Os crimes de mulheres, até chegar à lei do feminicídio, tinha essa característica de quem comete crime das mulheres. Companheiro, ex-companheiro, marido, ex-marido, namorado, ex-namorado, né? São pessoas com as quais as mulheres escolhem, né, seguirem, se relacionarem, e são aquelas pessoas que deveriam respeitar as mulheres, né? Deveriam proteger, cuidar, mas principalmente respeitar. E são essas pessoas que são esses autores. A lei fala autor, né? Eu costumo falar que autor é quem escreve livro, né? Quem mata a mulher é feminicida. Então, são essas pessoas que tiram a vida das mulheres. Portanto, tinha que ter uma tipificação legal dizendo que aquelas mulheres morrem porque elas são mulheres e porque elas dizem não, Ulisses. É inadmissível que, ao falar eu não quero me relacionar com você, eu estou me dando uma sentença de morte. Porque é sobre isso. As mulheres não têm mais direito de dizer não no Brasil. A gente se arrisca quando a gente quer autonomia. E é preciso que a sociedade entenda a responsabilidade do homem nesse sentido.